Come alive, come alive, come alive. I can feel your love some mornings, feel the empty sheets. Yeah, and it comes on without warning, like the air I breathe. And I must have done something right. Had love, I hope, and life. Am I in need of something from you? Olá, eu sou Rod Slack, empreendedor e montanhista, e apresento para vocês o podcast Reset Humano Profissional, sempre trazendo reflexões e inspirações para todo ser humano que busca conhecimento, que busca desenvolver suas capacidades pessoais e profissionais, que busca evolução, melhorando nossas relações e a nossa conexão com o planeta. O tema desse episódio, número 58, é resets e renascimentos. Quando a gente fala em dar um reset, seja ele pessoal ou profissional, sempre nos deparamos com medos e inseguranças que nos impedem de seguir os caminhos que desejamos. Esses medos são colocados em nossas mentes por padrões da sociedade, por nossos familiares e amigos e muitas vezes por nós mesmos. O que te impede de fazer a mudança que você deseja para a sua vida? Por que não arriscar e mudar de emprego, mudar de cidade ou até de país, e empreender um novo negócio? Os paradigmas que criamos estão cada vez mais sendo desconstruídos, como trabalhar em home office, mudar para o interior, ou ainda aquelas falsas verdades como se eu largar o mundo corporativo é um caminho sem volta. Será? O nosso convidado desse podcast é um especialista em mudanças e recomeços, em se desafiar e quebrar paradigmas. Cristiano Goldenberg já passou por momentos de grandes resets e inclusive de renascimentos. O principal deles, sem dúvida, foi quando ele teve uma parada cardíaca enquanto participava de uma meia maratona e ficou tecnicamente morto por 16 minutos. Esse episódio sacudiu a sua vida e ele não resistiu. Entendeu o recado e fez o que o seu coração mandava, abandonando tudo aquilo que não fazia mais sentido, que não fazia bem e valorizando ainda mais o que lhe faz feliz. Cristiano é carioca, nascido e criado na Tijuca, já morou em vários países e atualmente mora em Paris, na França. Ele é administrador com mais de 20 anos de experiência em auditoria e é apaixonado por corrida. Começou com 10 km e foi para as meias maratonas e não parou mais. Com projetos pessoais que ele desenvolve, ele é voluntário na Make-A-Wish França e Armée de Salut, o Exército da Salvação no Brasil. Uma frase que te inspira? Sem dúvida, nada é por acaso. Ele escreveu 3 livros. O primeiro deles, em 2016, Quilômetro 19, onde caí e levantei para recomeçar, sobre esse episódio que fez Cristiano ressignificar a sua vida. O segundo, Uma Maratona de Sonhos Reais, em 2017, onde ele conta 42 histórias inspiradoras de projetos e iniciativas de solidariedade no Brasil. E o terceiro, N'attendons 16 minutes, com o perdão do meu francês, que em tradução livre significa Não Vamos Esperar 16 Minutos, onde ele conta 21 histórias e iniciativas na França. Além da superação pessoal, ele vai nos contar como esse episódio tão marcante na sua vida o incentivou a fazer tantos resets, tanto na sua vida pessoal quanto na sua carreira. E você que está ouvindo, quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 24 países? Siga o nosso perfil no Instagram, @ResetHumano, também no LinkedIn e no Facebook, e os nossos canais no YouTube e no Telegram. Ou ainda mande um WhatsApp para mais 5511 911 37 0990 com seus comentários e sugestões. E vamos para a nossa conversa?
Cristiano, seja muito bem-vindo ao Projeto Reset Humano. Olá, meu nome é Cristiano Goldenberg. É um prazer estar no Projeto Reset Humano, um projeto que respeita a pluralidade, a diversidade e que entende e que enxerga cada um de nós, cada indivíduo, nessa conexão incrível e ao mesmo tempo complexa e simples com a natureza, com o planeta, num movimento contínuo de melhoria, de aprendizado e de evolução. Cristiano, você tem uma história muito rica para compartilhar aqui com os nossos amigos do Reset Humano. Ao longo desse episódio a gente vai falar bastante desses dilemas que você viveu, dos aprendizados, as mudanças que você realizou, mas para começar, conta pra gente como foi o episódio que certamente foi o mais marcante da sua vida, no quilômetro 19 da meia maratona Golden Run em abril de 2015. Aquele 12 de abril de 2015 teria sido apenas mais um dia na minha vida, eu teria completado apenas mais uma meia maratona. Mas tudo o que aconteceu depois que eu larguei aquela prova transformaram aquele dia num dia muito especial e completamente inesquecível. Eu lembro de largar num dia de muito calor, apesar de não fazer muito sol, estava muito abafado, né? 12 de abril, a gente ainda está vivendo, né, aquele período, né, pós-verão de muito calor. E eu lembro que eu corri os 16 quilômetros da linha de largada no Recreio dos Bandeirantes até o Quebra-Mar, no início da Praia da Barra. Eu não me sentia muito confortável, mas eu não tinha nenhuma dor, eu não tinha nenhum desconforto além do desconforto da temperatura. Logo depois, naquela virada do Quebra-Mar, e no início da subida do Elevado do Joá, no quilômetro 17, eu senti alguma coisa de diferente que também não foi dor, também não foi falta de ar, nada, mas eu senti que eu estava com uma aceleração cardíaca muito elevada. Meu coração estava muito, muito acelerado, com literalmente a sensação de que o coração sairia pela boca, e eu parei de correr e comecei a caminhar. Algo que eu nunca fiz numa prova urbana. E aí eu fui caminhando até recuperar o fôlego, até a frequência cardíaca diminuir. E quando eu me recuperei, eu voltei a correr. E quando eu cansei novamente, eu voltei a andar. E assim eu fui alternando entre caminhada e corrida, até que no quilômetro 19, a última vez que eu me lembro de olhar a placa do quilômetro 19 e de olhar os dois irmãos ao fundo, porque eu estava na pista inferior do Elevado do Joá, foi a última visão, a última lembrança que eu tenho antes de viver essa parada cardíaca que durou 16 minutos. Foi uma parada cardíaca longa e que felizmente teve um final feliz, surpreendente, pela participação de pessoas incríveis, desconhecidos, que se conectaram de uma forma surpreendente naquele momento para salvar a vida, não do Cristiano, mas para salvar a vida de um desconhecido. Nenhum de nós se conhecia e todos tiveram uma participação absolutamente importante para que pudessem trazer minha vida de volta. O evento foi capitaneado pelo Dr. Bruno Bussadi, médico cardiologista, que imediatamente identificou que eu estava num quadro de parada cardíaca. Ele foi ajudado pela médica ortopedista Patrícia Albuquerque, pela enfermeira Tatiana Della Torre e outras pessoas que estavam ali e que também participaram do evento, cada um à sua maneira. Luiz Paulo Albuquerque, Cris Fernandes, Leandro Albuquerque, William Lorena. São pessoas e nomes que eu jamais vou esquecer, porque todos eles participaram para poder trazer minha vida de volta. Cris, que história fantástica. A gente vai falar mais sobre isso ao longo desse episódio, mas antes disso eu queria voltar um pouco no tempo.
Você começou a sua trajetória no mundo corporativo bem jovem, com todos os prós e contras de que esse mundo nos oferece. Você se considerava workaholic? Conta um pouco dessa primeira etapa da sua carreira, como eram as suas percepções de mundo nessa fase da sua vida. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Com 17 anos, eu tive a minha primeira experiência de estágio e aos 19 eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Foi uma grande comemoração, começar a trabalhar muito jovem, logo numa grande empresa americana que estava, enfim, com operações no Brasil. E eu nunca parei de trabalhar até o episódio da morte súbita, né, em 2015. E em alguns momentos da vida eu tive muito trabalho, principalmente nessa primeira empresa onde eu trabalhei, que inclusive foi um dos elementos que me fez refletir, não foi o único, mas foi um dos que contribuiu para que eu saísse dessa empresa e trilhasse outro caminho profissional em outra empresa, porque eu entendo como princípio que a gente não vive para trabalhar. A gente deveria, pelo menos, trabalhar para viver. Né? E muitas vezes, por conta do trabalho, por conta de uma cultura de que quanto mais você trabalha, mais você vai ser reconhecido, mais você vai ter oportunidades. Muitas vezes a gente abandona a nossa vida pessoal, né? Deixa literalmente de lado, não só por nós mesmos, mas pelas pessoas com as quais a gente compartilha as nossas vidas, né? E isso é muito triste, porque muitas vezes você deixa de viver a vida porque a gente permite que o trabalho invada a vida pessoal. E a chave de tudo isso é o equilíbrio. A gente encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, porque uma não anda sem a outra. Então, no momento que aconteceu a morte súbita, em abril de 2015, eu não vivia numa situação de trabalho demasiado, né, de workaholic. Isso não seria correto eu dizer que eu tive o episódio da morte súbita por causa disso. Ele é muito mais ligado, pelo menos eu vejo dessa forma, né, ao momento como eu via a humanidade, como eu via o planeta, como eu via o ser humano e as respostas que eu recebi em função do desdobramento da história, né? Onde depois desse episódio, eu não acredito mais que a humanidade está perdida, eu não acredito mais que o ser humano deu errado, muito pelo contrário. A humanidade deu certo, o ponto é que nós estamos todos, né, contemporâneos aqui nessa vida, nesse planeta, em processos de evolução individuais e coletivos, e passar por esse processo, obviamente, a gente vai encontrar pedras pelo caminho, vai encontrar dificuldades, e o nosso papel é seguir adiante, é evoluir, é aprender com essas pedras, aprender com esses obstáculos para que a gente possa evoluir dessa forma individual e coletiva. Cris, muito legal ouvir essa sua visão otimista. Eu também acredito, tenho fé nas pessoas e na humanidade. Apesar dos pesares, eu acho que a gente sim tem muitos bons exemplos de humanidade. E acredito também nesse processo de evolução individual e coletivo, né? Cada um está no seu momento, enfrentando as suas batalhas. E o momento atual ele é propício a esses questionamentos, né? Questionar os modelos tradicionais, as verdades absolutas e as crenças limitantes. Uma delas, inclusive, é que o bom funcionário, até um tempo atrás, era aquele que ficava muitos anos na mesma empresa, por vezes a vida inteira, né? Toda a sua carreira era
feita ali em cima de uma única empresa. E hoje já não é mais assim, né? Já faz tempo que não é, mas a nossa cultura ainda tem muita dessa resistência em trocar de empresa, ainda mais se for para sair de uma empresa grande, bem conceituada. Na sua visão, essa falsa sensação de segurança é um dos principais motivos que nos impedem de seguir o nosso coração, a nossa intuição, de mudar de caminho? Quais outros fatores você enxerga como grandes limitadores? Essa pergunta me dá muito prazer em responder, porque é exatamente isso, assim, nós temos uma tendência, e quando eu falo nós temos uma tendência, eu falo do coletivo, né? Da sociedade onde nós estamos inseridos. A gente vive numa sociedade de padrões e de modelos que muitas vezes sequer fomos consultados para construir. E a gente repete padrões, né? A gente repete padrões que vieram dos nossos avós, dos nossos pais, né? Então, essa coisa de entrar numa empresa e de se aposentar nessa mesma empresa, né? E frases prontas, né? Tipo, eu visto a camisa da empresa. Isso tudo está indo por água abaixo porque o mundo e a pandemia do Covid-19 nos acelerou bastante esse processo. O mundo está mudando, né? O mundo está se adaptando a um novo contexto, a uma nova forma de trabalhar. Tem aparecido, obviamente, novas possibilidades de se apresentar para o trabalho e fica claro que essa segurança que nunca nos foi vendida, ela é absolutamente questionável, porque a gente tem diversos exemplos quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente faz pesquisas com relação a pessoas que já passaram por esse processo dessa falsa segurança. A gente vê que de uma hora para outra as coisas mudam, as coisas evoluem por razões diversas, por mudanças de mercado, por mudanças de acionista, por mudanças de contexto. Então, não há essa segurança. A segurança maior, ela tem que vir de dentro de cada um de nós. Quer dizer, o que você gosta de fazer, o que você pretende fazer, e é uma maneira de se colocar, de se apresentar para o mundo em linha com os próprios pensamentos, com os próprios valores de vida, porque é dessa forma que a gente vai conseguir ousar, é dessa forma que a gente vai conseguir quebrar uma palavra que eu já risquei no meu dicionário há algum tempo, que é o medo. O medo, ele não permite que a gente viva plenamente. O medo é bloqueador, o medo é paralisador. E quando a gente observa os diversos tipos de medo que a gente tem, é o medo de começar uma relação, de terminar uma relação, né? De mudar de emprego, de pedir um aumento, de pedir uma transferência, é o medo de sair na rua, é o medo de viajar, é o medo, seja lá do que for, né? A consequência do medo, ela não gera nada de positivo, o que é absolutamente diferente da prudência. A prudência faz a gente avaliar os riscos para que a gente possa avançar, que a gente possa ousar e que a gente possa, né, se comportar de uma forma mais saudável, né? As coisas acontecem dessa forma. O medo é paralisador e nada acontece de positivo quando a gente tem medo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua experiência como empreendedor. Em um determinado momento da sua carreira, você decidiu abrir uma empresa. Como foi essa experiência? Como é que foi essa sua jornada como empreendedor? Quais fatores que levaram você a decidir seguir esse caminho? Em determinado momento da minha vida profissional, eu decidi empreender. Por quê?
Eu trabalhava numa empresa onde eu era muito feliz, mas a velocidade que eu imaginava para as mudanças que eu pretendia fazer na minha carreira não estavam alinhadas com as velocidades que a empresa tinha a me oferecer. Então, sem absolutamente nenhum tipo de rancor, eu resolvi empreender porque naquele momento eu acreditava que eu já tinha bagagem profissional suficiente, tendo trabalhado em grandes empresas, para poder abrir uma microempresa para oferecer exatamente esses conhecimentos que eu tinha adquirido para pequenas e médias empresas. Então, foi uma decisão baseada num desalinhamento entre projeções que eu tinha para minha carreira e o que a empresa tinha a me oferecer com relação a essas projeções que eu tinha feito para mim. E quais foram as principais dificuldades que você enfrentou durante essa jornada? Você pode citar 3 prós e 3 contras de ser um empreendedor no Brasil? Eu fiquei 1 ano e meio com a minha empresa. A empresa se chamava Goldenberg Consultoria. E a minha proposta era prestar serviços de auditoria interna, de controles internos, de otimização de processos, abordagem com relação à prevenção, à detecção e à investigação de fraude. A primeira grande dificuldade que eu encontrei é que eu me dei conta de que o mercado não conhecia a empresa que tinha acabado de ser criada. Então pouco importava para o mercado quem era o profissional por trás da pessoa jurídica. Essa foi a primeira dificuldade. Então eu tive que ter um trabalho muito importante, que consome muito tempo, de apresentação, de conseguir primeiro, a disponibilidade para apresentar a empresa que eu tinha acabado de criar e dizer que a pessoa jurídica era efetivamente a pessoa física, Cristiano Goldenberg. A segunda dificuldade que eu encontrei é que as pequenas e médias empresas que eu tinha traçado como público-alvo da minha empresa, elas não tinham orçamento para dedicar a esse tipo de consultoria, porque são empresas pequenas e que não têm obrigatoriedade de implementar um sistema de governança com as empresas grandes que são cotadas em bolsa de valores. Então, essa foi a segunda dificuldade. E a terceira dificuldade é a instabilidade justamente da receita, que você recebe por mês. Porque haviam meses que eu não tinha absolutamente nenhuma receita e eu tinha as minhas despesas pessoais e as despesas da empresa. Então, em determinado momento, eu achei que não valia a pena continuar insistindo para desenvolver a minha empresa, fechei a empresa e retornei ao mercado. O ponto positivo de você ser empreendedor, como tudo na vida, a gente tem os prós e os contras, mas o ponto positivo é que você é o seu próprio patrão, Então, você define a estratégia da empresa, você define qual é a visão da empresa, qual é a missão da empresa, quais são os valores da empresa, e você define a estratégia comercial, você define como que você quer estruturar uma proposta, por exemplo, como que você quer executar um projeto. Então esse é um lado positivo que exige uma disciplina muito grande, porque todos os processos que numa grande empresa são departamentalizados, justamente por conta do tamanho de uma grande empresa, numa microempresa, onde a pessoa jurídica é igual à pessoa física, tudo fica concentrado na pessoa física. Então, exige muita disciplina para que essa liberdade de execução
ela seja colocada em prática de uma forma muito organizada. Cris, qual a sua relação com o esporte e com a natureza? O que você busca com esse contato e qual é a relação que você vê que isso tem com a sua vida pessoal e profissional? Esporte e natureza tem tudo a ver, né? A natureza nos permite praticar diversas atividades físicas, né? Cada um se identifica mais com um determinado esporte, uma atividade física do que outra, mas é muito possível e é muito saudável a gente praticar essas atividades físicas na natureza do que num ambiente fechado. A corrida, por exemplo, que é o meu esporte, é muito mais prazeroso para mim correr ao ar livre, seja num ambiente urbano ou mesmo num parque ou num ambiente, né, numa corrida que não seja uma corrida urbana, porque esse contato com a natureza ele é recarregador. Eu sinto dessa forma, eu me sinto mais energizado quando eu estou em contato com a natureza do que correr em cima de uma esteira, por exemplo. É muito raro eu correr em cima de uma esteira, porque justamente você não tem esse contato com a natureza, você está dentro de um ambiente fechado. Eu acho que é muito importante o contato de todos com a natureza, porque nós somos da natureza também, né? Nós somos parte disso que nós chamamos de natureza. Existe uma falsa ideia, né, de que natureza é a vegetação, né, é a praia, é a montanha, mas nós somos a natureza também, nós somos partes integrantes disso tudo. E devemos, inclusive, né, contribuir, colaborar para a preservação dessa natureza toda, porque está tudo conectado, está tudo interligado, e a gente colaborando com isso, a gente consegue junto preservar o planeta não só para nós, mas para gerações futuras. É verdade, Cris. A gente sempre comenta aqui no projeto Reset Humano que nós somos todos natureza. O que a gente precisa é começar a agir de acordo, né? Cris, no momento da sua experiência de quase morte, durante a meia maratona em 2015, você recebeu toda a ajuda de pessoas que estavam lá no momento certo, na hora certa, pessoas desconhecidas, inclusive um cardiologista, um ortopedista, praticamente uma equipe médica que estava passando pela prova exatamente no momento em que você teve essa parada cardíaca. Uns vão dizer que foi sorte, outros vão dizer que foi o acaso, ou foram as sincronicidades da vida. Independente de crenças ou religiões, como é que você recebeu essa oportunidade de vida que você ganhou? Como que você lida com a espiritualidade e como você absorveu tudo isso que aconteceu com você? O que aconteceu comigo naquele 12 de abril foi uma grande sacudida, foi uma grande chacoalhada. E eu interpretei isso como uma nova oportunidade, literalmente, de ter recebido de volta uma vida que foi perdida por 16 minutos, com plena saúde e sem nenhuma sequela. Apesar de não ter lembrado, não ter nenhuma lembrança, não ter nenhuma memória dos 16 minutos que eu fiquei tecnicamente morto, eu voltei à vida com uma frase que passou a ser um guia, né, um mantra na minha vida, que é: nada é por acaso. E eu utilizo essa frase todos os dias da minha vida. E isso serve para coisas excelentes que acontecem, como para coisas muito ruins. E tudo que está entre o excelente e o muito ruim. A gente muitas vezes não vai compreender, não vai comemorar algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, como, por exemplo, uma perda de emprego, como, por exemplo, uma separação, como, por exemplo, uma morte. São coisas que não se comemoram, mas a gente vai entender em algum momento que as coisas aconteceram da forma que tinham que acontecer, na hora que tinham que acontecer e com as pessoas que tinham que estar presentes. Então,
eu acredito, obviamente, numa orquestra que foi pilotada naquele dia, porque eram pessoas desconhecidas que estavam na hora certa, no momento certo, e que, se elas não estivessem ali, a história provavelmente teria tido outro desfecho. Eu não estaria participando desse podcast, não teria tido oportunidade de compartilhar essa história. Então, eu acredito efetivamente que houve uma orquestragem de tudo que aconteceu ali para que eu pudesse repensar a questão do ser humano, repensar a questão da humanidade e seguir adiante acreditando piamente de que nada é por acaso. Cris, com toda certeza essa experiência te trouxe aprendizados fantásticos e transformou você de diversas formas, na sua forma de lidar com a vida, com o trabalho, com as priorizações de uma forma geral. Quais foram as principais mudanças que você percebeu em você após esse evento? Aconteceram muitas mudanças depois daquele episódio, né? Depois daquele 12 de abril. Mas acho que um que resume bem e que é a base de todo o resto é a relativização das coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Trazendo isso para alguns exemplos práticos, né? Quando a gente fica... Quando a gente tem, por exemplo, preso no engarrafamento, quando a gente está atrasado para algum compromisso, seja pessoal ou profissional, quando acontece alguma coisa, enfim, de quebrar alguma coisa dentro de casa, um exemplo, né, de uma roupa que não serve mais, uma viagem que não pôde ser feita por alguma razão. A gente tem uma tendência natural a maximizar tudo isso. E quando a gente passa por uma experiência de quase morte, onde a gente vive, né, no meu caso, uma morte por 16 minutos e volta à vida, a gente relativiza literalmente tudo. Então, coisas que normalmente são interpretadas, né, de uma forma automática e não são sequer valorizadas, porque elas acontecem todos os dias, né, pela grande maioria das pessoas, né, nem por todos, mas abrir os olhos de manhã, dormir, levantar com autonomia, ir ao banheiro, fazer sua comida, enxergar, falar, respirar, ouvir. Então são coisas que são dádivas e milagres diários que acontecem e que passam batido, a gente não agradece por isso, né? Então, o que ficou muito evidente para mim depois desse episódio é que nós temos uma triste tendência a reclamar muito mais do que agradecer. Então, não é força da linguagem, não é forma figurada de dizer. Depois daquele 12 de abril, né, já se passam 6 anos, eu agradeço literalmente pela vida todos os dias. Pela oportunidade de fazer tudo isso, né, esses exemplos que eu citei agora há pouco, e que muitas vezes a gente esquece porque eles entram no lugar comum. Mas quando a gente perde algum deles, no meu caso eu perdi todos ao mesmo tempo, por 16 minutos, a gente valoriza muito mais as coisas e relativiza, né, as coisas que acontecem e passa a agradecer muito mais do que reclamar. Cris, as suas experiências como empreendedor, como voluntário e todas as reflexões que você fez por conta de tudo que você passou, com certeza transformaram você e te trouxeram muitas competências que não se aprende em faculdade. Como foi voltar para o mundo corporativo? Uma das consequências do episódio de 12 de abril de 2015 foi me levar de uma forma muito natural e muito intensa
para o trabalho social, para o voluntariado. Então, durante um período da minha vida, de um ano depois do episódio, eu resolvi largar o mundo corporativo para me dedicar de forma exclusiva ao voluntariado, e fiz isso entre maio de 2016 até final de 2018. A ideia inicial era fazer isso até final de 2017, mas eu não consegui encontrar uma recolocação de imediato. Então, durante o ano todo de 2018, eu fiz muitas entrevistas, e mais uma vez a corrida, né, ela se revelou transformadora, importante e marcante para mim, porque em setembro de 2018 eu resolvi pegar um avião do Rio para Paris para participar de uma prova chamada La Grande Classique. É uma prova que larga dos pés da Torre Eiffel e termina em frente ao Palácio de Versailles. E aí, durante essa prova eu fiz algumas entrevistas em Paris. E uma dessas empresas que me entrevistou me fez uma proposta, eu acabei aceitando e voltei para a França em janeiro de 2019. Mas eu voltei diferente porque voltei com essa percepção muito clara de relativização das coisas, né? De equilíbrio pleno entre a vida pessoal e a vida profissional, porque o mais importante é a gente trabalhar para poder viver e não viver para trabalhar, o que faz absolutamente toda a diferença, né? Se a gente não tiver equilíbrio entre as duas coisas, alguma coisa vai dar errado. Se a gente não conseguir encontrar o meio termo, alguma coisa em algum momento vai sair do lugar. E isso vai ficar claro. Então o meu retorno ao mundo corporativo, ele veio muito com essa pegada, né, com esse esclarecimento da importância desse equilíbrio cada vez maior, de um alinhamento dos nossos próprios valores, né? Nossos valores de vida com os valores da empresa onde a gente está trabalhando, do lugar onde a gente está trabalhando, com as pessoas com as quais a gente está trabalhando. Porque muitas vezes esse desalinhamento, ele gera ansiedade, ele gera tristeza, ele gera decepção, ele gera depressão. E não é saudável, né? E isso em algum momento a conta vai chegar. E outra coisa importante é que, como eu não tenho mais o tempo todo, né, que eu tive no período onde eu me dediquei ao voluntariado, apesar de não fazer o voluntariado de forma tão intensa e exclusiva, eu continuo voluntário em alguns projetos, e isso para mim é muito importante porque é uma forma de continuar agradecendo o desfecho da minha história, estendendo a mão para pessoas que estão precisando de ajuda. Cristiano, hoje, quais são as suas ambições pessoais e profissionais? Ambições pessoais e profissionais. Eu quero ser feliz. Eu quero... enfim, isso resume muito, né? Querer ser feliz é viver esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é saber que o trabalho ele existe para algo que te dê prazer em fazer o que você está fazendo, para algo que te permita viver a sua vida pessoal, né? É um círculo que se completa, né? É o equilíbrio, é o alinhamento de valores, é um trabalho que não invade a sua vida pessoal. Então, assim, ambição pessoal e profissional é nesse sentido, né? Eu não tenho uma ambição profissional de querer me transformar numa pessoa, né, com cargos cada vez mais elevados. Não, eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo.
Isso me permite viver de uma forma confortável. E é isso. Eu acho que a gente colocar limites também nas nossas ambições, eu acho que é muito importante, porque senão fica uma busca literalmente sem fim, né? Quando você atinge determinado objetivo pessoal ou profissional, você quer mais, e aí você atinge, você quer mais, você atinge, quer mais. Então acaba sendo uma corrida cansativa, inglória e sem propósito. Cris, que prazer receber você aqui no Reset Humano. Vamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem final. O que você gostaria de passar para quem está nos ouvindo aqui no Reset Humano? Uma mensagem final? Sejam felizes, escutem a voz que vem lá de dentro, né? Estendam a mão para o próximo. A gente tá de passagem aqui nessa vida, nesse planeta. A gente não está aqui a turismo. E acho que é importante a gente compreender que a gente precisa pensar no coletivo, né? Enquanto não estiver bom para todos, não vai estar bom para ninguém, né? É uma frase que, né, ela pode soar como muito teórica, né, muito filosófica, mas ela não deixa de ser uma realidade, porque enquanto a gente não conseguir nos sentir úteis no sentido amplo da palavra, e não só no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de amigos, no nosso núcleo de trabalho, a gente precisa pensar um pouco mais amplamente. A gente precisa expandir, né, esse entendimento e essa compreensão. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, assim: a gente precisa ajudar uns aos outros, estender a mão uns aos outros, porque tem muita gente precisando, mas tem muita gente também podendo ajudar. Cristiano, foi um prazer indescritível receber você aqui no podcast do Reset Humano, e mais uma vez agradeço você ter aceitado o convite de participar desse episódio. Quero agradecer imensamente o convite e a oportunidade do Reset Humano para compartilhar essa experiência desse episódio inesquecível e transformador que eu vivi naquele 12 de abril de 2015. E para encerrar, eu quero falar sobre a probabilidade daquela corrida ter tido o desfecho que teve. Eu, sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma sequela e sem tomar nenhum medicamento, essa probabilidade era de menos de 1%, era de 0,00 alguma coisa por cento. Então, a mensagem é claríssima: enquanto existir a menor probabilidade, é possível. Isso é importante que a gente acredite e que a gente possa seguir adiante. Nas menores possibilidades, né, enquanto houver vida, há esperança. É isso. Um grande abraço a todos. Come alive. Come alive. Come alive. I can feel your love some mornings, feel the empty sheets. Yeah, and it comes on without warning, like the air I breathe. And I must have done something right. Had love my whole damn life. Am I in need? Obrigado a você que ouviu até o final mais esse episódio do podcast Reset Humano Profissional, sempre trazendo reflexões e inspirações para todo ser humano que busca conhecimento, que busca desenvolver as suas capacidades pessoais e profissionais, que busca evolução.
melhorando nossas relações e a nossa conexão com o planeta. Ao fundo, estamos ouvindo a música Come Alive, da dupla inglesa To Another. E hoje, ouvindo o Cristiano, fica claro como devemos valorizar cada vez mais a vida, nossos milagres diários, enfrentar os nossos medos e inseguranças. A felicidade é sobreviver e não sobreviver. E você, quer fazer parte do projeto Reset Humano? Segue a gente no Instagram, @ResetHumano. Estamos também no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e no Telegram. Ou ainda, mande um WhatsApp para mais 5511 911 370990 com seus comentários e sugestões. Um abraço a você que nos ouviu até o final e vamos curtir mais um pouco de Come Alive, celebrar a vida. E amanhã a gente brinca mais. I'm on the road to my perfection. I don't need correction. Am I in need of something from you? So please don't try and shake me. I've been so patient lately. I'm just everything you want to be. Every now and then I smell fire burning. It's like the earth ain't turning. I'm just everything you want to be. Now I'm just coming in the eye. Baby, I'm coming alive. Oh, baby, I'm coming alive. Oh, baby, I'm coming alive. I don't care what can't be for me. I see no point in being lonely. 'Cause baby, I'm coming alive. So please don't try and shake me. I've been so patient lately. I'm just everything you want to be, to be. Every now and then I smell fire burning. It's like the earth ain't turning. I'm just everything you want to be, to be. Now I'm just coming alive.